Oi, pessoal! Eu sou a professora Cris Turk e hoje no canal Direito com Elas, a gente continua falando da medida provisória 881, de 30 de abril de 2019, a denominada Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Pessoal, a medida, ela tem vigor por 60 dias, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, prorrogáveis por mais 60 dias, o que significa dizer que a medida tem a vigência provisória de 120 dias. E vejam, venceria o prazo de validade, o prazo de vigência da medida provisória seria em setembro. E já foram apresentadas mais de 300 emendas para que as duas casas do Congresso possam analisar e aprovar referidas alterações. E vejam, uma das principais alterações no cenário do direito contratual aconteceu com a mudança do artigo 421 do Código Civil. Isso porque o artigo 421 era exatamente, no modo como era redigido, era exatamente o retrato da limitação à liberdade de contratar. E essa limitação à liberdade de contratar acontecia, nos termos do artigo 421, para que fossem atendidos os princípios da ordem econômica, estabelecidos nos incisos do artigo 170 da Constituição Federal. No entanto, na atual forma como veio descrito o artigo 421, se verifica que esses princípios da ordem econômica, dentre eles a defesa do consumidor, podem ser prejudicados. Isso porque se estabeleceu como medida excepcional a modificação e a revisão das cláusulas contratuais. Isso significaria, talvez, um retorno ou uma retomada do princípio do pacta sunt servanda, que é o princípio que foi relativizado quando, por conta da função social do contrato, se determinou que a liberdade de contratar seria exercida com certos limites, sobretudo para resguardar o equilíbrio contratual e econômico entre as partes. Então, vejam, nesse caso, talvez tenha havido uma maior flexibilização dessa liberdade de contratar e o que poderá gerar, porque ainda não sabemos quais serão os efeitos, uma certa insegurança em virtude dos contratos interempresariais. O artigo 421, anteriormente, previa que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Acontece que foi incluído um parágrafo único no artigo 421 e, além disso, o caput também foi alterado. Porque nessa grafia trazida pela medida provisória 881, pela Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, se estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observados o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Portanto, foi feita uma ressalva no caput do artigo 421, no que diz respeito ao atendimento dos termos constantes dessa medida provisória 881. Além disso, pessoal, o parágrafo único foi, na verdade, previsto, sobretudo, para
que seja válido o princípio da intervenção mínima do Estado, ou seja, para que o Estado interfira o mínimo possível nas relações contratuais. E o parágrafo único vai dizer o seguinte: e a revisão contratual será determinada de forma externa e será excepcional. O que significa dizer que aquelas manifestações e aquelas ações nas quais as partes pretendem a revisão das cláusulas contratuais, poderá o judiciário julgar em conformidade com o disposto na medida provisória 881, porque pelo princípio da irretroatividade da lei, a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, em tese, não se aplica aos contratos que foram celebrados antes da sua vigência. Todavia, é fato que o Poder Judiciário poderá mudar o entendimento e seguir o que determina a medida provisória 881. Então, vejam, o dirigismo contratual, que era o fenômeno, o fenômeno pelo qual o Estado intervém na vontade de contratar para a preservação do equilíbrio social e econômico dos contratos, talvez tenha sido relativizado a partir da medida provisória 881 de 2019, pois o que se busca através dessa medida provisória é a mínima intervenção do Estado, mínima e excepcional intervenção do Estado, o que significaria dizer que esse dirigismo contratual, que acontece através dos poderes legislativo, judiciário e executivo, estaria sendo relativizado no intuito de promover uma maior liberdade econômica às relações contratuais e interempresariais. Pessoal, no próximo encontro a gente continua falando da medida provisória, tá bom? Um beijo e até mais!